Oi, eu Rita Brunherotti, atriz, contadora de histórias, professora de arte e estou aqui pela Fundac, a Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, vocês já sabem, né? E para nos ver, vocês vão lá nas oficinas culturais, lá no YouTube, vão clicar em vídeos e nós estaremos todos lá, tá? Artistas, professores, os contadores de história, e assim vocês vão poder se entreter. Muito bem, hoje eu estou aqui para contar mais uma história para vocês, crianças, que eu estou certa que vocês estão ávidos por saber o que eu vou contar hoje. Naquele tempo, muito longe dos dias de hoje, quando as fábulas, as lendas, as histórias, o folclore, tudo vivia junto e misturado. Certa vez, a mamãe canária tinha chocado seus ovinhos. E desta vez nasceram somente 2 canarinhos. E estavam lá no ninho, esperando a mamãe voltar, porque ela tinha ido buscar a comida. A dona águia, que nada perdoa, veio num voo rasante, picou um passarinho e o outro passarinho. A dona águia comeu a perninha de um passarinho e a perninha do outro. Vocês podem imaginar qual não foi a tristeza da mamãe canária quando ela chegou com a comidinha. Os dois canarinhos estavam desesperados, cada um sem uma perninha. Um canarinho chamava Piu e o outro chamava Poc. E a mamãe, sem saber o que fazer com aqueles 2 canários naquela situação, teve uma grande ideia. Ela correu numa árvore, pegou um fio de um cipó e com o seu biquinho ela amarrou os 2 filhotinhos. Sendo assim, Pique e Poc ficaram com os 2 corpinhos amarradinhos juntinhos. E um usava a perninha de um e a perninha do outro. E assim, a mamãe canarinho com o biquinho punha os 2 passarinhos no chão para eles irem caminhando, porque mal conseguiam voar. E assim eles foram crescendo e estavam sempre pela floresta. Mas, como tem crianças malvadas, tem bichinhos malvados também. Os bichinhos que eram bem malvadinhos, quando via os 2 coitadinhos passar, falava: olha lá, lá vai o canário pererê. A mamãe canário olhou assim: parem de brigar com os meus filhos. Por que vocês chamam eles de canário pererê? Porque eles têm uma perninha só. Eles devem ser primos do Saci Pererê. Os 2, o Piu e o Poc, começaram a chorar, mas, enfim, não tinha nada o que fazer. Quando a mamãe canarinho estava por perto, brigava com os outros pássaros, as outras aves que eram maldosas. Mas quando eles estavam sozinhos, sempre eles eram apontados. Olha lá, lá vai o canário pererê. E eles se punham a chorar. Muito bem, como todo irmãozinho que costuma brigar, que coisa feia, né? O Piu era muito bonzinho, mas o Poc, toda vez que o Piu queria vir para cá, o Poc queria ir para lá. E aí começava a confusão. Um arrastava o outro para cá, o outro arrastava o outro para lá, acabavam caindo, se machucavam, se punham a chorar. A mamãe canarinho tinha que vir e colocar as coisas no lugar. Um belo dia, o Piu queria ir para o lado do rio. E o Poc falou: não, eu quero ir para o lado do mar. E assim começou novamente outra discussão. Mas o Poc, que era mais forte, e era valente, e era revoltado, tanto fez que arrastou o irmão e partiu o fio de cipó. Piu caído para um lado, Poc caído para o outro,
E como os outros bichinhos malvados diziam, eles eram os passarinhos pererê, cada um com uma perninha só, perereca daqui, perereca de lá, não conseguiam ficar em pé, não conseguiam andar e não conseguiam voar. Ficaram caídos, chorando, desesperados. Até que a mamãe canário chegou e viu aquela situação, brigou, chamou a atenção e foi buscar outro fio de cipó para amarrar os dois passarinhos e falou para eles: se vocês começarem a brigar e houver desunião, vocês não vão conseguir andar e nem voar. E é assim, com esta lição, a mamãe canarinho fez com que eles entendessem que eles, por um acaso do destino, teriam que viver assim, um unido com o outro, um entrando em acordo com o outro. Então, daquele dia em diante, quando o Pio dizia: eu queria ir para o lado do rio, o Poc concordava. Mas no dia seguinte o Poc falava: hoje nós vamos para o lado do mar. E o Pio dizia que sim. E assim os dois amarradinhos, juntinhos, saíam pulando. Os canários pererê viveram em paz e harmonia. Vocês gostaram dessa lenda? Linda, né? É uma lenda do canário pererê que traz pra gente uma grande lição. Então, vocês perceberam que toda vez que eu conto aqui uma historinha, no fim vem a lição. Então vocês que são irmãozinhos, vocês não podem brigar, vocês não podem se bater, vocês não podem se arranhar. Não é isso que vocês fazem? Principalmente quando a mamãe não está perto, um grita com o outro, um puxa o cabelo do outro, um empurra o outro, e isso é muito feio. Então vocês sempre vão lembrar da história do canário pererê. Vocês como irmãos, vocês vão caminhar, vocês vão crescer, vão estudar, vão brincar, dançar, cantar, enfim, sempre juntos, sempre unidos. Porque não há união maior nesse mundo do que a dos irmãos. Porque o papai e a mamãe, um momento não estará junto com vocês. O papai e a mamãe, uma hora não estarão lá na escola. E os irmãozinhos estarão sempre juntos, na escola, no passeio, numa festa de aniversário, e um irmãozinho sempre cuidando do outro, um irmãozinho sempre apoiando o outro para que os dois cresçam juntos. Então assim, nós, além de estarmos vivendo em irmandade, né, nós podemos servir de exemplo para as outras crianças, para as crianças que nos cercam, as crianças que convivem com a gente. E outro detalhe que vocês não podem esquecer nunca, dos ensinamentos do menino Jesus. Vocês que são crianças, que já aprenderam a rezar, vocês que já aprenderam a cantar, ir à igreja, seja ela qual for, para fazer as suas orações, já devem saber o que o Papai do Céu ensinou, não é? Que nós não podemos brigar, que nós temos que viver em união. Então é assim que vocês vão viver para o resto da vida de vocês, sempre lembrando de causos, lendas, contos, que essas histórias, elas vêm lá do reino encantado, trazido pelas fadas, outra hora pelos duendes, outra hora pelas ninfas, sereias, e é assim que eles vêm trazendo lá de longe, lá de muito longe desse reino encantado, a lição para vocês, crianças, para que vocês possam viver em paz, para que vocês possam se amar, para que vocês possam sempre lembrar que o Pai do Céu está velando por nós. A história do canário pererê termina aqui e eu prometo para vocês que eu volto numa outra hora com uma outra história que eu vou ficar esperando vir lá do reino encantado, onde as fadas e os duendes e os elfos fazem sua morada. Tchau, gente!